Salve rapaziada, vídeo de pré-jogo de Santos e Mirassol, hoje domingo às 6h30 da tarde, jogo válido pela sei lá qual rodada do Brasileirão. Vamos aqui no pique on fire, tipo barriga do Copete, uma noite de Santos e São Paulo na Vila Belmiro. Santos vem com bastante mudanças porque o Santos poupou contra o Macará na volta, jogo 0x0 lá no Equador. E o Santos vem com bastante mudanças e algumas mudanças que a gente não esperava. Então a gente vai vir com o Brazão no gol, Igor Vinícius, Luan Pérez e Arão e Escobar fazendo a zaga ali, né, a área defensiva. No meio campo aí vem a primeira mudança bombástica. Nós vamos vir com Gustavinho e João Schmidt, o Oliva poupado. E pela direita o Rony vai jogar no lugar do Cabaleiro ou no lugar do Roleiser, mas o Rony que vai ser o titular dessa vez. E pela esquerda o Barreal. E lá na frente Neymar e Gabigol. Neymar voltando mais, né, para fazer a armação. Gabigol também saindo bastante da área. Mas esses são os 11 iniciais: Brazão, Igor Vinícius, Arão, Luan Pérez, Escobar, Gustavinho, João Schmidt, Rony, Barreal e Neymar e Gabigol. Uma escalação aceitável. Vamos ver, né, se o Rony vai estar tranquilo. O Rony, o problema dele é que ele é muito afobado. Às vezes ele está bem na jogada, ele chega bem na jogada, mas a tomada de decisão é ruim. Tem um atacante lá na área, ele cruza para esse atacante, nem pensa, nem olha quem está chegando, já vê a primeira coisa que vem na cabeça dele, ele já faz, tenta chutar rápido pro gol, enfim. Mas sempre está na jogada, isso é bom. Eu acho que se a gente pudesse fazer um jogador só com as qualidades de Cabaleiro e com as qualidades de Rony, a gente teria um jogador ok, né? A gente teria um jogador esforçado, extremamente útil, né, para ser banco do Santos. Mas enfim, a gente nota que Roleiser tá fora, o Oliva tá fora, o Bom Tempo também tá fora, Veríssimo também tá fora. O Veríssimo fez alguns testes físicos e não foi aprovado para jogar esse jogo. Eu acho que também não seria titular, mas ele tá fora do banco. Acho que é bom o Santos manter essa zaga. Primeiro teste de fogo aí. Não sei se vai ser uma boa manter ele para os clássicos, né? Que vai vir o Palmeiras no meio de semana pela Copa do Brasil, fora de casa. Depois vem Corinthians pelo Brasileirão no final de semana e depois vem Palmeiras de novo, só que na Vila. Então é uma sequência meio complicada e é uma dupla de zaga um pouco lenta, né? Não lenta, mas um pouco cansada, um pouco envelhecida. Não sei se... Enfim. Agora, a ausência do Bom Tempo é uma ausência já meio estranha, né? Vamos torcer para que seja só um controle de carga, assim como é com o Oliva. Vamos torcer para que o Bom Tempo não tenha se lesionado de uma maneira um pouco mais séria, porque é um jogador importante para o rendimento, né, técnico do Santos, e também é uma boa fonte de renda que o Santos pode ter, né? Um Bom Tempo, Roleiser, Barreal, eu acredito que também não. O Gabigol já vai sair na temporada que vem, que ele é emprestado, mas Roleiser, Barreal, Bom Tempo não vai ficar muito tempo aí. Então, seria legal se o Santos tivesse esses jogadores na mão, assim, com possibilidade de uma venda, né? Enfim, o que eu acho dessa escalação? Acho uma escalação boa. Eu gostaria de ver o Roleiser jogando, mas bom, ok. Nessa situação a gente tem pelo menos o Neymar na armação, então a gente não vai perder tanto assim quanto a gente perdia quando não tinha o Neymar, jogando com o Cabaleiro e o Gabigol. Mas podia ter um jogador melhor, né? Moisés podia estar desempenhando mais, sabe? A gente podia ter um Rony com a qualidade um pouco mais apurada, um Rony com as qualidades do Rony, mas com a finalização de um Guilherme. Enfim, acho que o Santos ganha hoje. Vamos torcer para que esse jogo seja
o jogo inicial para o Santos esquecer, um dos primeiros jogos de esquecimento de zona de rebaixamento. Eu acho que mesmo ganhando e ganhando bem esse jogo, a gente ainda está brigando com o rebaixamento. Mas se a gente ganha do Corinthians, a gente ganha do Mirassol, ganha do Corinthians e ganha, acho que é do Grêmio ou do Inter, que a gente vai pegar depois disso, eu acho que já é uma a gente olha o campeonato de uma maneira diferente. A gente acumula 9 pontos, né? A gente está com 25, a gente vai para 34, já é um campeonato diferente. Torcendo também para que São Paulo, Inter, Mirassol, Grêmio, Vasco, Remo não pontuem também nessas rodadas seguintes, né? E esses jogos contra o Mirassol, contra o Grêmio, contra o Inter, assim como foi contra o Remo e contra o Vasco, são jogos que o Santos não pode perder de forma alguma. Ano passado o Santos podia já ter extinguido o rebaixamento, luta contra o rebaixamento do seu vocabulário, mas se colocou nessa briga de uma maneira extremamente arriscada quando perdeu para o Vitória na Vila Belmiro, que o Guilherme perdeu um gol absurdo, o Brasão fez um pênalti absurdo, 1-0 na Vila, e aí que o Santos se colocou na briga, né? Deu 3 pontos pro Vitória e deixou de pontuar 3 pontos. E ficou até o final, né? Só escapou no final, mas enfim. É isso, se inscreva no canal, curta o vídeo, e é isso, no pique.